noite, meus queridos. Sejam muito bem-vindos à minha 38ª live. Eu comecei com meu querido amigo Rui Serradas, lá de Lisboa. Dei o start nesse projeto de lives para levar cultura, entretenimento, conhecimento dos mais variados ramos. E hoje, gente, eu trago para vocês o meu amigo Rodrigo Leite. Ele é educador físico, formado pela UFV, também é ergonomista e CEO da Qualifit. E, além disso, gente, ele é administrador de empresa, tem um vasto currículo, vai tratar de um assunto que com certeza é de interesse de muitas pessoas, visto que todos querem manter a qualidade de vida no ambiente de trabalho. Vamos aguardar a presença do Rodrigo, que daqui a pouco ele vai estar aqui conosco. Já entrou. Olá, Rodrigo! Ei, Lu, tudo bem? Tudo bem? Seja muito bem-vindo! Obrigado, boa noite para você, boa noite aí para quem às vezes vai assistir a live depois. Você tá me conseguindo me ouvir direitinho? Tô. Como é que tá a imagem? Tá bem enquadrada? O som tá chegando bacana? Tá, para mim tá tudo Tá? certo. Não, beleza. Rodrigo, enquanto o Instagram ele vai notificando as pessoas, eu vou mandar aqui o direct no aviãozinho para falar que a gente já Ah, está sim, ao vivo. Se você puder fazer ótimo, o mesmo, tá porque ótimo. a, aí o pessoal vai entrando, a gente dá o start no nosso bate-papo. Beleza, Lu. Deixa eu tentar mandar aqui também. Aham. Mas no mais, tá tudo jóia? Graças a Deus, como é que tá, Paula? Tudo certinho por aí? Tudo bem. Estamos aí nas adaptações, mas tá legal, né? Aline, Marcelo. Então, A Aline tá pessoal, aí. pessoal, seja muito bem-vindo. Essa é a minha 38ª live. Eu estou muito feliz de estar conversando com o Rodrigo, um cara excepcional que sempre me ajuda muito nas caminhadas e trilhas, né? Enquanto educador físico, tem um vasto currículo, gente. Para começar, antes de falar do currículo do meu entrevistado, eu queria pedir a vocês que se fazem presentes, vocês darem o coraçãozinho para o algoritmo do Instagram notificar as outras pessoas. E também tem um aviãozinho, gente, vocês podem clicar nele e enviar para o direct, via direct para os seus seguidores. Tá bem, gente? Desde já eu agradeço. E agora falando sobre o currículo do meu entrevistado, o Rodrigo, gente. Rodrigo Leite, ele é formado em Educação Física pelo UFV, é administrador de empresa pelo Instituto Chiavenato e ergonomista pela FAMESP de São Paulo, né? Isso. E é CEO da Qualifit e também diretor da Casa do Empresário. Obrigada, Thaline, minha querida. Rodrigo tem um trabalho excepcional em Viçosa e o tema da live, gente, é um assunto de muita importância, que é como manter a qualidade de vida no trabalho em tempos de pandemia. Para começar, Rodrigo, o nosso bate-papo, eu queria que você falasse um pouco sobre os principais danos para as empresas e para os seus colaboradores causados pela falta de ações ergonômicas. Então, gente, para quem entrou aí depois, né, boa noite para vocês. Já agradecendo a Luana, né, pelo convite. É muito importante para a gente que trabalha diretamente principalmente com conscientização, a gente poder conversar um pouco sobre isso, porque, né, eu vou entrar na parte de ergonomia, de qualidade de vida, mas quando você trabalha com essa parte que depende muito do ser humano agir, né, esse espaço ele é importante para a gente poder, né, difundir as necessidades e os benefícios que você tem de determinadas tarefas, determinadas ações no seu dia,
para que você colha os resultados lá na frente. E muitas das vezes os resultados não são colhidos na hora, né? Então você colhe esses resultados um pouco depois. Só para entrar nessa parte aí que você falou, dessa introdução, né, Lu? Sim. Eu fiz educação física na UFV e só com uma rápida trajetória, né? Eu não entendia, durante a minha graduação, eu não entendia por que muitos profissionais do meu convívio social, pessoas mais velhas, eu tenho muito amigo mais velho, né? Não Uhum. sou tão velho assim, mas tenho muito amigo mais velho. Então, eu não entendia por que esses profissionais, por mais que eles estivessem realizados na sua função, trabalhando com aquilo que gostavam, por que eles nunca estavam no seu, entre aspas, no seu 100%. Então, quando você pensa em 100%, você pensa no ser humano. O ser humano é um ser integral, né? Ele tem várias coisas que afetam a sua vida, seja pessoal, profissional, nosso dia a dia, nossa rotina. Muitas das vezes a gente programa uma coisa e não dá certo. Então, por que a gente nunca está no nosso 100%? Né? Eu acredito que ninguém nunca vai estar no seu 100%, mas eu via que muita gente estava cada vez pior, né? Por mais que estivesse nas suas funções que gostavam, que sempre quiseram, né, trabalhar, por que esse pessoal não estava no 100%? Então eu fiz educação física e depois que eu terminei a graduação, na graduação a gente é formado para trabalhar, né? A gente nunca é formado, não sei, outros cursos, mas geralmente a gente não é formado para pensar muito nos porquês, né? A gente é formado para poder executar, principalmente a parte de educação física, que ela é muito técnica. Então a gente é formado na parte técnica e você vai para o mercado de trabalho. Trabalhei com personal, com academia, e eu vi que não era aquilo que eu queria porque eu não estava cumprindo a minha missão, eu não tinha entendido aquele meu porquê ainda. Então, querendo entender um pouco mais esse lado empresarial, eu fiz a parte de administração de empresas, né? Fiz administração de empresas no Instituto que é Venato, e eu pude entender que no ambiente empresarial, muitas coisas acontecem sem estar claras, sem estar nos materiais, nos moldes, nos manuais, vamos dizer assim, né? A relação de trabalho ela é muito complicada. Então, eu juntei um pouco essa parte física e do ser humano integral com essa parte do ambiente empresarial. Então, eu já comecei a trabalhar nessa área e entendi que aquilo ali que eu gostaria de trabalhar para sempre, porque eu conseguia trabalhar o colaborador e esse colaborador, quando você desenvolve, seja de forma consciente ou inconsciente, né, aquilo ali, você planta muitas sementinhas nas empresas e você vai vendo que com o tempo aquilo vai trazendo resultado. E traz resultado não só para o colaborador, quanto para a empresa em si, para o empresário. Porque ele vai tendo uma equipe cada vez que ela dá um pouco mais, chegando próximo do seu 100%. Então, às vezes, você vai ter um colaborador que está encaixado numa função e ele trabalha com muito mais qualidade, entrega muito mais, ele é muito mais feliz. Consequentemente, quando ele entrega mais, a empresa consegue resultados melhores. Então, eu percebi essa relação importante e aí sim eu fiz a ergonomia para poder fechar esse leque aí, fora os outros cursos, né, que foram feitos, que são feitos ainda, né, principalmente nessa pandemia eu estou estudando bastante e a gente pode até falar sobre isso depois. Mas eu percebi isso. Quando você tem uma empresa saudável, um ambiente de trabalho saudável, e o saudável ele pode, né, puxando já para a ergonomia, ele pode ter vários aspectos dentro da organização para uma organização ser saudável. Então você tem um resultado melhor do colaborador, ele tem mais saúde, mais qualidade de vida, mais felicidade, e aí você também tem o lado do empresário, que esse colaborador, essa equipe de trabalho entrega mais resultado. Então isso é muito importante. Agora volta na sua pergunta que eu esqueci. Praticamente você já até respondeu, mas com certeza vai complementar, porque, como você bem disse, você fez três áreas que, embora de terminologias diferentes, elas se complementam de forma muito Sim. coesa. Isso, Uhum. né, faz de você um grande profissional através da sua empresa, que é a Qualifit. Mas a pergunta ela foi justamente nessa questão de quais são os principais danos em relação aos colaboradores e às empresas que não buscam ações na área de ergonomia. Então, Lu, quando a gente pensa em ergonomia, a gente pensa em conforto. Muita gente não entende o que é ergonomia.
né? Quando você vai comprar uma cadeira, muita gente fala, essa cadeira é ergonômica. O que que é uma cadeira ergonômica? O que que é alguma coisa ergonômica? É alguma coisa que te traz conforto e te traz benefícios. Então você sempre Uhum. pensa assim, vou comprar alguma coisa ergonômica, aquela coisa que foi pensada, estudada e que não vai te trazer nenhum malefício para a sua saúde, para a sua postura, para a sua coluna, pensando, por exemplo, na cadeira. Então, a Uhum. ergonomia, ela pensa em conforto, né? Ela trabalha a adaptação do trabalho ao ser humano. Então, para esse ser humano trabalhar em determinada função, ele tem que ter conforto. Só que aí, a gente muitas vezes entra nessa área e é difícil, porque muitas empresas são engessadas. A gente muitas vezes não consegue desenvolver determinadas ações dentro da empresa por causa de uma cultura que tem dentro dessa empresa, que é a parte muito engessada. Então a gente sempre entra trabalhando os aspectos da ergonomia, seja ela física, cognitiva, organizacional, que são as três áreas grandes da ergonomia, né? Sim. E aí a gente consegue, dentro dessas áreas, desses aspectos, fazendo os diagnósticos que a gente precisa, detectar o que é, né, de melhoria. Seja uma postura equivocada, seja um movimento repetitivo que determinado colaborador está fazendo, seja carga mental muito grande, que hoje em dia a gente vê que está tão em alta, né, a parte mental, principalmente agora que as pessoas foram obrigadas a adaptar o trabalho devido à pandemia. Então, você vê assim, a ergonomia, o principal, são vários prejuízos que a gente tem. Mas o principal que se eu for citar é com relação à produtividade do colaborador e à saúde integral desse colaborador. Porque se você trabalha num ambiente que você não tem ergonomia, que você não tem ações que trazem esse conforto para o colaborador, a tendência é que ele não produza o tanto que ele precisa, porque o ambiente não é propício para essa produtividade saudável, e que com o tempo determinado, se puxar para a parte física da ergonomia, esse funcionário, colaborador, ele vai adoecer, você vai ter um afastamento, você vai ter substituições, né, várias substituições, você vai ter aquele funcionário que nunca encaixa numa posição, numa função dentro da empresa, porque às vezes ele foi jogado naquela função para tampar um buraco. Então, a ergonomia, ela trabalha tudo dentro da empresa, porque a ergonomia física é a parte, né, do ser humano físico, a parte estrutural, pensando assim, do ser humano, e a parte Uhum. cognitiva são as partes relacionadas à tarefa, a parte de cognição, a parte de processos mesmos ali, que, né, próprios da função, e a parte organizacional, que é a parte estrutural dentro da empresa, que aí a gente pega desde o, né, do organograma da empresa, a parte das normas internas, questão de treinamentos, a parte de evoluções lá dentro da empresa. Então, quando isso não é bem estruturado, você tem um colaborador que ele não te entrega aquele 100% que você quer. Além da questão da produtividade, ainda causa impactos financeiros, né, na área de direito do trabalho, em função de demissões, de afastamentos, muitas vezes o próprio empregador, né, tem que pagar. Então, com certeza tem muitos prejuízos. Parabéns desde já pelo trabalho, Rodrigo. E, Só para complementá-lo, sim, já por te favor, cortando, né? sem Essa problema, o tema é parte seu. trabalhista, não é, do direito trabalhista, quando você tem, hoje a empresa ela é obrigada a ter vários, né, a parte de saúde e tal, né, dentro das prevenções dentro da empresa, mas quando você tem algum funcionário que lesiona às vezes dentro da empresa, e esse funcionário vai na justiça contra a empresa, nesse processo eles vão investigar se a empresa hoje ela tem um ambiente saudável, se ela tem os documentos necessários aí, por exemplo, na parte de ergonomia, a análise ergonômica do trabalho, se ele tem, né, que muita gente conhece como laudo ergonômico, mas se a empresa tem ações dentro, né, dos setores para poder prevenir determinada coisa que aconteceu com esse colaborador que foi na justiça. Então, se a empresa não tem nenhuma medida né, que corrija determinados riscos que possam ter, porque toda função tem risco. Então, se você corrige determinado risco ou ameniza determinado risco, é mais fácil para o empresário argumentar. Agora, é difícil quando você lesiona um funcionário ou machuca um funcionário e você não tem nenhuma medida de controle dentro da empresa, nenhuma medida, nenhuma ação que volte à prevenção, aí, infelizmente, não tem nem como argumentar. O empresário realmente ele está já muito errado. Sim, né? No caso, você falou, são os acidentes de trabalho, né? Que você quis dizer. Tem Tá. acidente, tem. Porque o acidente, muitas vezes, você pensa em acidente, você está pensando
em um, sei lá, um funcionário que caiu, alguma coisa do tipo. Mas às vezes é uma lesão silenciosa que acontece nesse colaborador e que lá na frente ele vai sentir isso aí, mas quando você busca o histórico, ele trabalhou em determinado setor ou trabalha ainda em determinado setor que não tem nenhum tipo de prevenção. Aí, sim, às vezes né, ele já conhece isso aí como acidente do trabalho, mas são lesões que a própria função pode trazer para ele a longo prazo, né? Pensando em longo prazo. Sem contar, assim, questões mais de coluna, que são rápidas aí, que determinada, se a pessoa tiver determinada postura equivocada no trabalho, isso aí é quase que instantâneo, né? A própria Lé, né? Minha mãe, ela trabalhou durante muito tempo e contraiu o Lé. Ela não conseguia fazer este movimento, né? Muito em função do trabalho de tanto, né, digitar. A Exatamente. ergonomia, ela tem um principal objetivo, que é a prevenção. Mas você citou a sua prevenção, que ela possui subdivisões. Eu queria que você esmiuçasse um pouco mais do que se trata cada uma. Eu sei que assim, o tempo é curto, tem várias perguntas aqui no cronograma, mas é uma parte aqui interessante que eu acredito que gera dúvidas. Sim, a ergonomia, como, né, eu entrei rapidamente, assim, se a gente for falar de ergonomia, nós vamos ficar aqui o dia inteiro, né? A noite toda. Mas, basicamente, ela é dividida em algumas áreas, né? Tem a parte Uhum. física, que é a parte de composição corporal, a parte postural, a parte biomecânica das tarefas. E aí, quando você pensa numa tarefa, quando você coloca determinado colaborador em uma função, ele tem que ser, né, tem que passar por essa triagem para saber se determinado posto de trabalho já está adequado a ele. E como foi dito, como a ergonomia é a adaptação do trabalho ao ser humano, se ele tem uma estatura mais baixa, uma estatura mais alta, a gente tem que adaptar esse posto de trabalho a ele. E aí a ergonomia traz uma série de fatores, de normas para a gente poder seguir para adaptar esse trabalho ao colaborador. Nunca o colaborador que tem que se adaptar. Então a gente consegue, dentro da ergonomia, aí, trabalhar correções e adaptações no ambiente de trabalho para que seja a parte postural, a parte de estatura e tudo mais. A parte, quando a gente entra na parte de ergonomia, de parte cognitiva, é o momento de você trabalhar o treinamento desse colaborador, determinada função exige às vezes muita concentração, às vezes uma inserção alta de dados no computador, por exemplo. Você tem que saber até que ponto que esse trabalho é benéfico, quais são os tipos de pausa que você tem, se esse trabalho acarreta algum transtorno psíquico e mental para esse colaborador. Então a gente estuda a função para saber, dentro da função, ela precisa ser feita, mas dentro da função, o que, que a gente vai poder trabalhar aí para alívio, para descompressão dessa parte. Às vezes é um treinamento que não foi feito, às vezes uma preparação, uma inserção alta de dados, a gente consegue trabalhar dentro da rotina do colaborador para poder alternar tarefas, para ele poder ter esse relacionamento mental também. E a parte organizacional, a gente entra dentro da estrutura da empresa, né? Quando você pega uma estrutura da empresa para poder analisar, para poder ver o que acontece com relação a hierarquias, um problema muito grande hoje que a gente tem também, muitos treinadores que trabalham exatamente com isso, é a parte de liderança dentro da empresa, que aí você tem a diferença de um líder e de um chefe, o tipo de relação que tem ali dentro dessa empresa. Então, quando você pega para fazer uma análise ergonômica mesmo, é um trabalho completo, porque a gente tem que entrar a fundo dessas três grandes áreas da ergonomia para saber o que acontece. Porque às vezes é uma parte lá no cantinho que a gente pôde perceber que está afetando esse colaborador mentalmente, e mentalmente ele está tendo problema em casa, e tendo problema em casa ele para de se cuidar no trabalho, e daqui a pouco ele está tendo um problema físico que foi devido a um aspecto organizacional, por exemplo. Então a gente tem que entender tudo o que acontece dentro da empresa para poder adaptar esse trabalho ao ser humano e ele conseguir ter essa saúde integral que a gente pensa, né? Os estudiosos estão dizendo que muitas grandes empresas vão tornar ainda mais digital e deixando o trabalho via home office para cortar os custos. Mas alguns colaboradores têm dificuldade em trabalhar em casa por questões adversas. Como a Qualifit tem orientado os clientes
para ter uma produtividade eficaz em casa? Então, Lu, esse momento de pandemia aí, que todo mundo, né, da noite para o dia, foi obrigado Sim, a adaptar a sua vida, exatamente. é, Uhum. a gente tem que, hoje pensando na Quality Fit, né, no nosso trabalho, a gente teve que adaptar o nosso trabalho também, que ele é muito ligado ao colaborador, a gente está sempre ali no chão de Sim. fábrica, vamos dizer assim, com eles para Uhum. poder entender esses aspectos, trabalhar a qualidade de vida, conscientização, mas a gente também foi obrigado a ir para esse home office, esse mundo digital, para poder continuar nossas comunicações com esses colaboradores, né? Então a gente, nesse começo de trabalho, né, lá na hora que a gente teve que adaptar a nossa rotina de repente, a gente teve que fazer um trabalho muito de conscientização desses colaboradores. Por quê? Você está acostumado com a sua rotina de trabalho, acostumado a ter lá na empresa o seu local de trabalho específico para isso, mas quando você pega o seu posto de trabalho, né, o seu notebook, vamos dizer assim, o seu computador, e vai para casa para trabalhar, então é uma vida que você tem em casa paralela ao trabalho, vamos dizer assim, né? Então, a principal recomendação que a gente deu para esses colaboradores e dá ainda quando é necessário é um alinhamento com a família. Por quê? Você está em momento produtivo no trabalho, você precisa ter esse realmente essa exclusividade, esse momento que você consegue focar no seu trabalho, porque querendo ou não, é isso aí que é o seu ganha-pão, né? Só que em casa a tendência nossa é ter muita distração, é ter muita interrupção. Então, quando você pensa no ambiente de casa, o ideal é você primeiro sentar, alinhar com a sua família, ó, de tal a tal hora eu preciso produzir, é o meu trabalho. Você vai organizar um local na sua casa que não tenha tanta distração, de preferência nenhuma, né, um quarto separado, ou combinar com o pessoal Uhum. de a hora de produzir, você ficar em determinado cômodo com exclusividade. E aí setar, né, essa rotina, essa nova realidade com ações que vão te trazer essa produtividade. Você vai organizar a sua mesa de trabalho, organizar pensando em postura, né? Pegar uma cadeira confortável, organizar o seu computador de uma forma que você mantenha uma postura reta, ereta, de preferência desativar qualquer tipo de notificação no celular durante o expediente, que a gente às vezes vai ver um e-mail e na hora que você vê você está rodando Instagram sem nem perceber por quê, e aí sua produtividade, seu foco já foi totalmente embora, né? E são recomendações que a gente pede durante o dia, pausar o momento de trabalho, alguns momentos, porque é importante você levantar também na cadeira, aumentar a oxigenação sanguínea nas pernas, até uma descompressão mental. Tem gente que gosta de trabalhar com música, a gente orienta também você colocar uma música de preferência sem voz, né, mais instrumental, que às vezes você consegue focar um pouco mais. Pegar um local da casa que é mais iluminado para você conseguir também, sem forçar aí a questão da sua visão, reflexos na tela e tudo mais. Mas aí, outra recomendação que a gente deu ultimamente para as empresas quando você trabalha em casa, a tendência é que você não tenha muito essa rotina. Eu trabalho de 8 a meio-dia e de 2 a 6. Quando você está em casa, a tendência é que você fique 24 horas disponível. Então, tem gente que às vezes vara a noite trabalhando e aí você começa a perder qualidade de vida, que é o que a gente pede, né, para todos os colaboradores e para todas as pessoas, porque nesse momento de isolamento que a gente está e tudo mais, se você não tiver momentos para manter a sua qualidade de vida em dia, a tendência é que todo mundo vai adoecer. Às vezes não é nem do coronavírus, um adoecimento mental mesmo. E isso está Verdade. muito em alta. Já tem algumas pesquisas mostrando que a síndrome do burnout, que é aquele esgotamento mental acentuado, que a pessoa às vezes não consegue nem sair da cama, está aumentando demais, as pessoas estão em pânico, tem gente que o momento que sai à rua aí já fica tremendo, com medo. Então, é o momento que a gente precisa ter esses momentos de descompressão. Então, quando você pega e organiza a sua rotina direitinho, de tal a tal hora eu vou produzir, de tal a tal hora eu vou me alimentar de forma correta, de tal a tal hora eu vou fazer minha atividade física, seja em casa, seja lá na UFV, por exemplo, tomando as medidas Sim. de controle e tudo mais, né? Então, a Uhum. pessoa tem o momento da família, que é importantíssimo, né? Que a gente, muitas vezes você reclama que você não tem tempo para sua família, e agora, na hora que você tem tempo, você vai simplesmente ficar no celular o momento que você está ali com eles. Ou vai assistir Netflix, que é o que o pessoal está fazendo por aí, né?
Então, é o momento de você ter tempo de qualidade para as coisas que precisam ser feitas. Né? Questão da organização dessa rotina. Tem gente acordando 10h30, 11 horas da manhã. Isso aí não tem nem cabimento quando a gente fala um negócio desse, né? Trocando a noite Mas, pelo dia, enfim. né? E aí isso entra num ciclo que não tem fim. Daqui a pouco você está realmente com problemas de saúde, porque está se alimentando mal, o trabalho está te sugando, você está né, com a produtividade baixa, você está obeso, sem realizar atividade física, e aí sua família também já está indo embora. Então, a ideia é a pessoa realmente fazer um exame, né, uma autorreflexão, isso aí, para poder melhorar o que precisa ser melhorado, né? Porque a gente não vive só para trabalhar, a gente precisa cuidar do nosso corpo, cuidar das relações que a gente tem, e tudo tem tempo para isso. E é um momento até muito importante para quem fala que não, eu não tenho tempo de fazer um curso, eu não tenho tempo de ler. Então as pessoas às vezes falam que não tem tempo, mas aquilo ali é uma desculpa, porque agora tempo tem, mas às vezes não está fazendo o que sempre falou que ia fazer. Então a gente precisa, na verdade, nos conscientizarmos que precisamos focar nessa rotina, que seja uma rotina mais produtiva e mais saudável possível, né? Quem quer dá um jeito, né, Rodrigo? Quem não quer dá uma desculpa. A autossabotagem, ela tem sido muito presente. Como que a Qualifit tem orientado não só os clientes, mas você, enquanto educador físico, sabe, né, das atividades físicas, que não é só para o corpo, mas para a mente também. Como é que você tem orientado para fazer esse paralelo entre atividade física e a ergonomia, para que as coisas se tenham um equilíbrio saudável? Então, Lu, quando você pensa em atividade física, ela não é só voltada para o seu físico, né? Igual você falou. Então, a Sim. atividade física hoje, que a gente está, né? As academias, por exemplo, em nossas cidades estão fechadas. Então, as pessoas obrigadas a ficar em casa, a recomendação que a gente está é continuar, né, buscando informações. Se você já faz uma atividade física na academia tal, né? Geralmente essa academia tal está dando aulas online, né? E aí você Sim. sabe já o que você pode fazer, o que você não pode fazer. Porque é muito difícil para a gente que não conhece a situação de cada um, recomendar uma atividade física X para a pessoa, né? Eu, Sim. como profissional da saúde, eu sei que cada um tem as suas especificidades, as suas necessidades e as suas limitações. Então, a ideia é você continuar mantendo a sua atividade física adaptada. Se você faz uma atividade física em academia, procure lá as redes sociais da sua academia, provavelmente eles estão dando aula online. Ou se você já faz uma atividade física ao ar livre, que é o meu caso, por exemplo, continue com sua atividade física mantendo as proteções e tudo mais que são importantes, né, para a nossa saúde e para a saúde da sociedade. Porque quando a gente é né, obrigado a parar determinada tarefa ou determinada ação, e a atividade física ela é importantíssima nesse processo do dia a dia, porque a gente libera uma série de neurohormônios, neurotransmissores durante a atividade física e após a atividade física, vai contribuir para a nossa saúde integral, igual foi dito, a nossa saúde física, a nossa saúde mental e, né, os controles nossos internos, né, a parte mais aí médica, a gente tem que continuar, a gente não pode parar, seja fazendo em casa, seja fazendo, né, na UFV, por exemplo, ou qualquer outro local que você realize sua atividade física, mas mantendo os devidos cuidados, tá bom? E reflete diretamente no seu trabalho dentro da organização, né? Porque quando você faz uma atividade física, eu pelo menos tenho corrido praticamente quase que diariamente. Se eu não tivesse fazendo isso, acho que eu já tinha pirado, Rodrigo, né? Porque eu E gosto assim, Lu, muito. Pois não. muitas vezes a gente está dentro das empresas aí e as reclamações dos colaboradores, eles já sabem as respostas e as soluções. Só que a ideia nossa, assim, dentro da empresa, às vezes você já sabe, já conhece aquele posto de trabalho, você sabe que aquele Uhum. posto está totalmente adaptado, não tem movimento repetitivo, não tem carga elevada de transporte de cargas, por exemplo, você sabe que ele tem as pausas, mas às vezes a pessoa está com um incômodo no corpo, e aí você sabe que aquilo ali é devido ao sedentarismo. E aí você leva a pessoa a essa reflexão. Então o nosso trabalho de conscientização
é mostrar para o colaborador que ele precisa se cuidar. Não adianta você ter um ambiente de trabalho totalmente adaptado, totalmente perfeito, vamos dizer assim. Perfeito não existe, né? Mas totalmente adaptado, e ele não faz a parte dele. Então, não adianta, né? A pessoa às vezes está com trabalho em determinada posição e tem a possibilidade de alterações de posição durante o trabalho, mas às vezes a sobrecarga em cima da coluna está alta não devido à função, devido à falta de fortalecimento na região, né, da musculatura que protege a coluna, a região central do corpo e tudo mais. Então a gente leva o colaborador a essa reflexão, que a empresa faz a parte dela, né, por isso que existe o trabalho de ergonomia, mas o colaborador precisa fazer a parte dele. Não adianta você ter um ambiente totalmente controlado, totalmente perfeito, se o sedentário está trabalhando naquele local. Então, ele vai ter algum problema, realmente ele vai ter algum problema. Então, né, a gente tenta trabalhar sempre nessa parte de conscientização, porque a pessoa, quando desenvolve os controles, tem uma vida mais saudável, né, ao longo do tempo aí você vai ter saúde, que é o objetivo principal. E existe uma norma regulamentar, número 17, né, que norteia todo o trabalho de prevenção dentro das empresas. Eu queria que você explicasse e tecesse um pouco mais de comentários a respeito de como essa norma ela pode ajudar na produtividade e no ganho de resultados dentro de uma cultura organizacional. Então, Lu, o governo ele tem as normas regulamentadoras. São várias normas regulamentadoras que cada norma tem a sua especificidade, é para determinada parte da empresa ou determinado tipo de empresa. Tem as normas regulamentadoras que são mais gerais e tem aquelas que são bem específicas. A norma regulamentadora 17, que é a norma regulamentadora, né, feita pelo governo, imposta, entre aspas, pelo governo, é relacionada à ergonomia. Então, todo esse aspecto, que, né, o que eu falei com você até agora, sobre essas prevenções, adaptações, quando você pega a norma regulamentadora 17, você vê que dentro dessa norma tem todas as diretrizes que as empresas precisam cumprir, seguir, para poder ter um ambiente ergonômico mais saudável. Então, é uma norma realmente muito extensa, bem grande, e que lá tem todas as características e todas as diretrizes para o empresário poder pegar essa norma e aplicar dentro da empresa dela, né? Só que hoje a gente tem essas normas meio que deixadas de lado por algumas empresas, né? Tem empresa que nem sabe que existem essas normas regulamentadoras, né? Então, quando muitas vezes vai uma fiscalização dentro da empresa e pede lá a análise ergonômica do trabalho, o pessoal geralmente liga para a gente desesperado, querendo uma análise ergonômica para amanhã, porque você foi notificado e que se não apresentar essa norma regulamentadora dentro de alguns dias, você é multado. Só que é um trabalho de ergonomia que eu não gosto de fazer dessa forma, porque você vai ver que é um documento de gaveta, né? Pra você fazer um laudo ergonômico, para mim seria muito bom, né? Eu faço o documento, entrego para a empresa se vira, porém eu não estou cumprindo com o meu propósito, igual te falei no começo, né, da nossa live, que eu quero ajudar as pessoas, que eu quero elevar a produtividade da empresa, mas eu penso no colaborador como esse ser integral que ele precisa ter saúde. Então, quando a empresa geralmente me pede uma análise ergonômica, que você sabe que foi notificado e que aquilo ali não vai ser colocado em prática, eu prefiro nem fazer. Porque é um trabalho complicado de ser feito, bem, né, extenso, é um trabalho que tira a noite de sono realmente, mas eu gosto de fazer, mas eu sinto que ele vai ser efetivo quando você é colocado em prática, que a gente entrega para a empresa uma análise aprofundada dos setores da empresa e dentro dessa análise a gente tem um plano de ação. E nesse plano de ação, o empresário é só seguir lá, item 1, realizar isso, item 2, realizar aquilo. E esse plano de ação a gente elabora ele geralmente junto com o empresário, para saber as ações que podem ser feitas, quando que ele vai conseguir aplicar aquilo ali. Às vezes ele não tem, né, não tem recurso para fazer determinada ação agora, a gente adapta aquilo ali provisoriamente para ser feito depois, mas se você vê que aquele trabalho vai ser engavetado, para mim não tem função. E eu não gosto de trabalhar assim, quando você pega um documento só para cumprir uma notificação. Eu gosto de ver resultado realmente dentro da empresa. E todas as empresas que a gente trabalha, a gente deixa isso muito claro.
que a gente gosta de desenvolver, quer desenvolver as ações, mas não é para ser nada engavetado. A gente quer desenvolver para o empresário ficar satisfeito, para o colaborador, né, ser mais saudável, e aí o ambiente empresarial ele vai ter mais sucesso. E uma análise dessa, ela é feita assim mensalmente, de acordo com as normas. Essa norma regulamentar 17, ela, você falou que ela é do governo federal, mas ela sofre modificações, ela consegue se adaptar à realidade da empresa? Essa pergunta se faz necessária no sentido que, dá um exemplo aqui de Viçosa, tem empresas de médio, grande porte, tem startups, você consegue adaptar o seu trabalho de acordo com a realidade da empresa? Sim, é uma norma, igual eu te falei, bem extensa. Então, ela abrange Sim. todos os tipos de setor, todos os tipos de ramo de atividade. Só que, quando você faz uma análise ergonômica, até, assim, é um documento oficial, né? Ele Uhum. precisa de revisões. A gente vai fazer atualizações nela quando sofrer alteração no posto de trabalho. Porque aí você, seja de colaborador, seja de uma alteração no mobiliário, nos equipamentos que são utilizados nesse posto de trabalho, a gente faz revisões. Mas geralmente, quando esse trabalho ele é feito dentro da empresa, igual tem várias empresas que a gente trabalha em Viçosa, que a gente fez a análise ergonômica, mas quando há alterações agora, a gente só coloca anexos nessa análise, mas eu já sei o que precisa ser feito para adaptar determinado colaborador. Então é um processo muito tranquilo, que a gente já conhece todo o funcionamento da empresa, você consegue só adequar o que precisa e anexar na análise para ela ficar realmente atualizada. Mas agora as normas regulamentadoras estão sendo revistas pelo governo, né? Na verdade, a NR17 era para ter sido atualizada agora em março, porém, com essa questão nessa parte da pandemia aí, tudo foi paralisado agora, né? Então, a gente está esperando essa nova NR17, porque a NR17 atual, a antiga, ela é muito antiga realmente. Ela foi revista tem vários anos, então a gente vê que, né, a gente que trabalha dentro dela, a gente vê que tem a necessidade de algumas melhorias, algumas adaptações, porque o mercado de trabalho ele evolui demais, né? Então, acredito que agora, até com essa relação de home office, a própria norma regulamentadora 17 vai trazer aspectos relacionados a esse trabalho, que tende a ser muito utilizado agora, já voltando lá atrás na hora que você falou, porque os Sim. empresários de várias empresas perceberam que eles conseguem manter o faturamento, manter a produtividade e não precisa de um local físico para isso. Então, às vezes, a pessoa às vezes até entrega mais resultado, claro que, né, atendendo aqueles quesitos aí de horário de trabalho e tudo mais, mas às vezes ele trabalha mais focado, ele tem uma plataforma que ele consegue conversar com a equipe ali instantaneamente, então às vezes você está tendo mais resultado em home office, e aí você não perde tempo no trânsito, você não perde tempo com transporte, nesse tempo que você estaria no transporte, você consegue enxugar a sua carga de trabalho em casa, e aí você vai ter mais tempo para as outras tarefas. Então, o trabalho home office, ele é um trabalho que, se for feito de forma correta, várias funções podem ser feitas de home office. Então, o empresário está entendendo isso agora, isso vai cortar custo, vai trazer produtividade e vai trazer saúde também para o colaborador que vai trabalhar com menos estresse, né? Sim, isso se aplica muito em cidades grandes, né, Rodrigo? Porque o estresse no trânsito, né, a famosa hora itinere, ela não computa, em alguns casos, né, não traz reflexos na hora de trabalho, né, a própria questão de horas extras, né, as implicações no direito do trabalho também, né, a CLT vai ter que ser revista, porque essa pandemia realmente trouxe, como estão dizendo, um novo normal. Eu queria, falando sobre home office ainda, como é que você vê a perspectiva, enquanto CEO da Qualifit, no que tange às empresas que você presta serviços? É lógico, sem citar nomes, enfim. Mas, de um modo geral, as empresas aqui, que nós temos um público aqui de Viçosa também que se faz presente, como é que você vê as perspectivas? Ó, todas as empresas, sem exceção, tiveram que adaptar, né? Seja o Sim, funcionamento, seja as normas, o próprio comitê de contingenciamento que, né, foi gerado dentro dessas empresas, porque aquelas que estão funcionando tiveram que ter as adaptações exigidas pela prefeitura, né, para ter o funcionamento.
mas até aquelas que principalmente mexem com produção, que tem um número de colaboradores mais alto, todas elas tiveram que criar diretrizes internas de adaptações para poder manter o seu funcionamento saudável. Então, seja a parte de entrada na empresa, as higienizações necessárias, seja o controle de temperatura, que a maioria das empresas que a gente atende, a gente pediu isso aí para eles fazerem o controle de temperatura na hora que o colaborador chega. Várias coisas foram adaptadas no próprio setor, o próprio vestiário, o próprio refeitório. Então, foram criadas dentro das empresas cartilhas internas, né? E várias empresas aí a gente ajudou nessa criação e foram documentos de referência, porque eu tenho grupos de ergonomia que eu participo de nível nacional, que a qualidade das cartilhas que a gente criou para cá são absurdamente melhores que muitas capitais de grandes empresas e multinacionais. Por quê? Para a gente manter a ideia desse funcionamento saudável, né? Que a empresa sabe hoje, se por acaso acontecer algum caso de Covid-19 na equipe de trabalho, você já sabe, dentro da empresa já tem uma norma, o que vai ser feito, quem vai ser testado, quem vai ser isolado. Então, as empresas que a gente atende já estão preparadas para isso, né? Outras empresas que estão trabalhando de home office, essas questões aí a gente trabalha né, de maneira virtual, mas aí a gente já tem as conscientizações, a gente está gravando muito vídeo de instruções para o pessoal, seja com ginástica laboral, para ser feita em casa, seja com orientações de postura, orientações nutricionais, de atividade física, orientações mentais. Então a gente está munindo o pessoal de muita informação e aí realmente é isso, né? As pessoas vão ser conscientizadas que é necessário a gente adaptar. E as empresas estão percebendo isso, que você adaptando, você consegue manter um fluxo de trabalho saudável adaptado a essa nova realidade, porque a gente vê que o coronavírus não vai embora tão cedo, né? Então a gente não pode simplesmente... Teve um momento de parada, né, que a gente, né, vê que foi necessário, mas agora a gente precisa realmente retomar de maneira consciente, adaptada, porque a vida não para, né? E aí as empresas são muito conscientes com relação a isso. Eu sei, Rodrigo, que você é um leitor voraz de livros. Eu queria que você deixasse alguma dica para o pessoal que quer manter a mente ativa, de livros de empreendedorismo, não só, né, dessa área de ergonomia, mas você é um cara muito culto, muito consciente do poder da leitura. Você pode sugerir, até mesmo filmes, enfim. Hoje eu tive a oportunidade de assistir um filme que chama Meu Senhor Estagiário, um Senhor Estagiário, que tem alguns conceitos, achei bem, bem interessante a trama. Aí eu queria que você tecesse um pouco de dicas, por favor. Ô Lu, quando você fala que eu sou um leitor voraz, parece que eu leio muito, né? Mas eu leio hoje, Oh, mas eu na sei, verdade, você também é palestrante, eu sei, né? A gente já se conhece, inclusive, né? Eu queria que você também, se possível, falasse sobre os seus planos, né? No início da live, desculpa te cortar, mas no início da live você não, falou que ok. tem outras formações também, né? Faz muito curso, é um cara que está em constante estudo, né? Se puder Eu compartilhar. acho, então, eu acho que as pessoas, igual foi falado, hoje tem uma oportunidade muito grande. Tem as restrições, né, que a gente foi obrigado a seguir em termos de saúde, mas as pessoas hoje têm uma grande possibilidade de evoluir, né? E eu penso que, assim, quando você não evolui, né, a gente tem 365 oportunidades no ano para melhorar um pouquinho a cada dia. Se você não for 1% melhor a cada dia, tem alguma coisa errada, porque a gente tem as mesmas 24 horas do que todo mundo. Por que algumas pessoas conseguem ter mais produtividade, fazer tudo que precisa ser feito e outras não conseguem? Então, quando eu penso assim, eu vou dar dica de livro, dar dica de filme, eu acho que a pessoa, é difícil eu falar, eu vou até falar uma dica, mas eu acho que a pessoa tem que buscar lá no trabalho dela, ou naquele aspecto que está ruim, que seja o casamento dela. Se estiver ruim, busque informações, hoje em dia a gente tem um acesso da internet que tem tudo na internet. Às vezes a pessoa não gosta de ler, mas vai assistir vídeo, vai fazer um curso online, vai fazer alguma coisa que vai te trazer conhecimento para melhorar aquela área que você vê que está ruim. Então, às vezes a área da pessoa é a área mental, a área produtiva,
a área que se você, por exemplo, é um vendedor, aí você pergunta, qual foi a última vez que você buscou um conhecimento na área de vendas? Às vezes a pessoa é um vendedor, todo mundo é vendedor hoje, na verdade, né? Mas às vezes a pessoa trabalha realmente como um vendedor lá na loja, tal, trabalha com tal, mas a pessoa não busca conhecimento na área. E aí é muito fácil a pessoa reclamar que não tem oportunidade quando você simplesmente está estagnado naquela função, naquela posição, sem buscar novos conhecimentos. Então, eu acho que a pessoa tem que realmente fazer uma análise ali, ver o que está precisando melhorar, né, na vida dela, seja a parte profissional ou pessoal, e buscar conhecimento naquela área. Porque aí você vai ver que aquela parte que estava ruim, você vai conseguir evoluir, vai conseguir melhorar, e aí você vai ter um equilíbrio da vida muito melhor. Mas como uma dica de livro aí, eu indico Produtividade para Quem Quer Tempo, do Jerônimo Temel. Quem não conhece aí é uma leitura mais fácil para pensar nessa parte de produtividade. Mas aí eu acho que a pessoa tem que buscar se realmente é necessário nesse momento estudar sobre isso, né? Tem muito material disponível, né, Rodrigo? Veio uma Nossa, pergunta demais. aqui no WhatsApp, perguntando a respeito se você emite relatórios diários para as empresas. Eu acho que a pessoa quis perguntar, não está mais online, assim, se o trabalho da Qualifit ele é feito diariamente no sentido de mostrar, né, a conscientização, se os relatórios eles são gerados ou semanalmente, como é que funciona? Todo o trabalho que a gente desenvolve são gerados relatórios. Não digo que são diários, porque o empresário não quer ver papel todo dia, né? Então, se a Claro. gente programou determinada ação dentro da empresa, depois é gerado um relatório, mas às vezes essa ação acontece de 3 em 3 meses dentro de uma empresa. Às vezes, por exemplo, tem lá nossos programas de qualidade de vida que são desenvolvidos nas empresas. Então, tem a lista de presença que é entregue mensalmente. Às vezes a empresa quer um relatório sobre determinada da função. Então, são trabalhos específicos que, claro, são entregues porque o empresário ele precisa de algo palpável para ele ver que realmente está tendo evolução. E aí ele vai perceber nos índices dele lá de controles de gestão de pessoas, do próprio do RH, que ele vai ver que está diminuindo o afastamento, é um indicativo muito bom, as faltas com o trabalho diminuíram, às vezes a própria reclamação interna já diminui porque o ambiente de trabalho está mais saudável. Então são indicadores que a gente consegue aplicar dentro dos nossos programas, né, que são as avaliações que a gente faz de tempos em tempos, entrega para o empresário e mostra para ele o que está avançando e o que não estiver avançando igual a gente esperava que estivesse, são feitas novas adaptações, porque o nosso trabalho também precisa ser adaptado à realidade da empresa. Então a gente sempre está deixando o empresário, né, a par do que está acontecendo, para ele colher os resultados e realmente ser algo palpável para a empresa, para ele ver que aquilo ali não é um gasto, é um investimento, que ele vê que a empresa está evoluindo. São metas alcançáveis, né? Esse plano de Sim, sim. nada que seja algo inatingível. Rodrigo, nós já estamos chegando ao fim da live, porque o Instagram ele limita 1 hora de apresentação, passou tão rápido. Passou Faltam, rápido. aqui no meu relógio, faltam 8 minutos. Eu queria, primeiramente, agradecer a sua presença. Muito obrigada por compartilhar conhecimento conosco. E convidar a gente, amanhã eu vou receber a personal trainer Priscila Ogione, vai falar também sobre atividades físicas, como manter a boa convivência durante o trabalho e também falar um pouco sobre o seu trabalho como dona, como empresária do estúdio Priscila Ogione. No dia 13, eu vou receber o Theo, que é diretor de marketing da Orientec, e dia 14 eu vou receber a Ana Paula Mendes, que é neurocientista. Todas essas três, amanhã vai ser às 20 horas, tá, gente? Geralmente eu tenho feito às 19, mas amanhã é 20 horas, no dia 13 também 19, dia 14, 19. Então eu convido todos para ficar aqui juntinho comigo no Instagram. E agradecer todo mundo que se fez presente aqui na live. Muitíssimo obrigada. A live, gente, ela vai ficar disponível no meu IGTV para quem
não pôde assistir desde o início ou perdeu algum conteúdo, é só ir no meu IGTV, assim que terminar, ela já vai estar disponível no meu feed de notícias. Rodrigo, eu queria que você fizesse as suas considerações finais, deixasse uma mensagem de alento, de carinho para esse momento tão é, desafiador que toda a população mundial está passando. Então, Lu, já, né, igual foi dito, eu disse isso no começo, eu gostaria de te agradecer a oportunidade, né, que é muito, muito bom a gente poder falar, trazer algumas informações, é um momento muito rápido, não tem como a gente evoluir muita coisa, mas é importante a gente trazer essa conscientização para as pessoas, que muitas das vezes a gente precisa realmente refletir o que a gente precisa melhorar aí internamente e tudo mais, né, nos aspectos que a gente tem, nas áreas que a gente tem da vida, e realmente buscar conhecimento para suprir essas necessidades e tentar melhorar aquele 1% todos os dias, né? Porque se você pensar, se você melhorar 1% todo dia, em um ano, 365%, né? Então você já vai ser uma pessoa muito melhor. Então, realmente ver o que precisa melhorar, se é com relação à sua produtividade, com relação aos aspectos da família, do trabalho, o que você precisa nesse momento que a gente está com um pouco mais de tempo buscar. Tem vários cursos gratuitos, vários cursos com valores muito baixos, se pensar em preço é muito baixo, né, em termos de conhecimento que vai te trazer. Então, buscar melhorar esses aspectos que são necessários, manter uma atividade física regular, que vai te ajudar muito a passar por esse momento de forma mais tranquila, a nos alimentar melhor, ingerir muita água, que a gente precisa melhorar a nossa imunidade também, aí, que é um momento também que não adianta a gente ficar só preso dentro de casa, piorando a nossa saúde. E para a gente poder passar com isso, né, nesse momento com sabedoria, com a saúde mental tranquila, que a gente consiga, né, ir lá na frente pensar do que passou e ver como que a gente pôde evoluir nesse momento, tá? E só para falar, Netflix não vai levar você à vida que você quer, então a gente tem que dosar aí os momentos de lazer com os momentos de conhecimento, tá bom? Sim, sim. Rodrigo, como é que faz para entrar em contato com você, para conhecer mais seu trabalho e também para te contratar? Se você quiser deixar o seu e-mail, enfim, as formas de contato plausíveis. É importante as pessoas conhecerem o trabalho e a gente está postando constantemente na rede social da própria Quality Fit, é a Quality Fit MG. Você consegue ver lá os trabalhos que são feitos, a gente traz muito conhecimento para as pessoas poderem realmente munir aí de vários, né, vários fatores aí para poder melhorar o ambiente de trabalho, que é principalmente o que a gente trabalha aí na Quality Fit. É só procurar Quality Fit MG no próprio Instagram. E aquelas pessoas que às vezes precisam, né, de uma consultoria ou de montar alguma atividade ergonômica na empresa, pode mandar um e-mail para contato@qualityfitmg.com.br. E veio uma pergunta aqui, você está trabalhando como personal trainer? Não. Não A mais. gente só trabalha hoje com empresas, tá? Então, quem está buscando personal, esse tipo de coisa, tem vários no mercado aí. É difícil a gente até falar que eu sou amigo de vários, né? Mas buscar alguém que realmente seja referência, porque hoje a gente vê aí um monte de gente que está levando conhecimento no próprio Instagram aí, e às vezes a pessoa não é nem formada em educação física. Então, toma muito cuidado com esses falsos personagens que estão aparecendo por aí, que às vezes a pessoa tem um conhecimento para ela, mas Uhum. ela não pode passar isso porque ela não conhece, né, as outras pessoas que vão estar seguindo aqueles ensinamentos ali. Então é só tomar cuidado e procurar uma pessoa que seja de referência, tá? Rodrigo, muito obrigada. Mais uma vez, gente, encerrando a live aqui, ficam todos com Deus, uma ótima noite. Um abraço, Rodrigo. Muito obrigada. Obrigado. Até. Boa noite, gente. Obrigada. Obrigado. Até Boa mais. noite. Até. Tchau.